Dando continuidade ao estudo das células, essa área da biologia chamada de citologia, nós vamos agora entrar no universo celular. Nós vamos conhecer o citoplasma das células, de modo que vamos comparar esse citoplasma de células procariontes com células eucariontes, células procariontes da bactéria, células eucariontes da animal e da vegetal, entender as estruturas que formam os citoplasmas, que constituem o citoplasma dessas células, as funções, as denominações, a composição química, enfim, nós vamos poder conhecer o material que está entre a membrana plasmática e o núcleo. Então pega teu material e acompanha, porque você vai adorar conhecer como é nossas células, as células dos seres vivos por dentro. Então já podemos começar definindo, conceituando o que significa, o que é o citoplasma das células. É o material que se encontra entre a membrana plasmática e o núcleo, ou seja, entre a membrana da célula e a membrana do núcleo, que é a carioteca. Tudo que está dentro da célula chamamos de citoplasma. Professor, e que outros nomes o citoplasma pode receber? Que outras denominações? Citosol, citossol, hialoplasma ou matriz, que é a matriz da célula, é onde tudo acontece, onde todas as funções vitais tomam vida, ganham funcionamento, digamos assim, e também pode ser chamada de citoesqueleto. É constituído por um conjunto de diferentes tipos de organelas ou orgânulos. Você tanto pode chamar de organelas ou de orgânulos, ou o hialoplasma, que são essas organelas ficam imersas, soltas, mergulhadas num líquido gelatinoso de natureza química, que é com água, proteínas, açúcares, lipídios, sais, minerais, vitaminas e íons, tudo homogêneo em forma de gel, um líquido viscoso, que damos o nome de hialoplasma. Quais são as funções desse citoplasma, de tudo que está dentro dele? Sintetizar, que significa produzir, tanto produz como destrói, ou seja, reciclam as estruturas, liberam energia e sustentam a célula com a ajuda do seu citoesqueleto. E, vitalmente falando, as funções tem organelas que fazem digestão, respiração, circulação, excreção e entre outras atividades vitais que nós vamos conhecer uma por uma. Óbvio que dentro desse citoplasma vai existir o citoesqueleto. Olha o termo, esqueleto celular, que ele vai dar o quê? Forma e sustentação interna da célula eucariótica, né? Que é dada por esse conjunto de fibras, de proteínas, ou seja, uma rede de fios ou filamentos proteicos interligados. Então você pode ter proteínas do tipo tubulina e actina, que têm funções de suporte, sustentação, manutenção da célula, da forma, da estrutura, dá movimentos de contração e transporte de substâncias. O citoesqueleto, nos eucariontes, na célula eucariótica, né, é um composto de 3 tipos de filamentos proteicos: os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários, como você pode ver na imagem. A imagem ela está tentando representar aí de azul, né, nessa primeira foto, e azul em cima e embaixo, a membrana celular que nós estudamos anteriormente. E por dentro seria a ideia do citoplasma, parece uma teia de aranha. Então isso aí é o citoesqueleto. E como você pode ver, essa teia de aranha ela é constituída por filamentos intermediários, por microtúbulos e por pequenos microfilamentos, né, de actina, que é, como eu estava falando, um tipo de proteína, assim como a tubulina. Agora eu quero apresentar para vocês uma sequência de 3 figuras que vão mostrar representações esquemáticas de uma célula procariótica, como você já está vendo na tela,
e de duas células eucarióticas. Uma vai exemplificar a célula animal e a outra a célula vegetal. Esses esquemas, essas representações, óbvio e evidente, foram feitos com base em observações ao microscópio eletrônico e de modo que nós vamos poder comparar a estrutura do citoplasma e procurar retomar, compreender tudo o que já foi discutido até aqui sobre a origem dos seres vivos e a evolução das células, já que se acredita na ideia da origem da vida, que os primeiros seres foram os seres procarióticos, né? Os parecidos com a bactéria. Então, aí você tem o esquema da célula bacteriana, claro, vista com uma parte removida, certo? Mostrando as principais estruturas, ok? O que mais chama a atenção da gente aí em cima é o mesossomo, certo? E você também pode ver pequenos pontinhos que chamamos de ribossomos e o DNA, que mede cerca de 3 micrômetros de comprimento na célula procariótica. Saindo do citoplasma, você consegue ver a membrana plasmática na cor laranja, a parede celular já na mais distante do laranja, aí já puxado para o rosa, e mais nas extremidades a cápsula dessa célula bacteriana. Então você tem uma célula mais simples, uma célula construída, claro, o seu citoplasma por água e os moléculas dissolvidas, ribossomos, o RNA ribossômico, o nucleóide, né, que é o DNA, as fitas circulares de plasmídios, que não mostra nessa foto, mas também é constituição dessa célula bacteriana. Nós temos estruturas delimitadas por membrana, o mesossomo, que é a invaginação da membrana celular, e membranas fotossintéticas quando se trata de algas, que são moléculas de clorofila, que não é o caso das bactérias. Agora você já observa a célula eucariótica animal. E você consegue perceber aí, na célula eucariótica animal, claro, com a parte também de cima dela removida, um tamanho aproximado de 20 micrômetros de diâmetro, mas você já consegue ver aí como ela é eucariótica, o núcleo organizado aí, todo de roxo, né? Essas mitocôndrias, que são organelas que estão de laranja, os peroxissomos, essas bolinhas azulzinho claro, os centríolos, né? Que são esses túbulos, certo? Da cor amarela, os ribossomos, como você pode ver aí, ó, né? Essas figuras geométricas que lembram um triângulo e uma bolinha um em cima do outro na cor rosa, certo? Os lisossomos, muito parecido com os peroxissomos, até na mesma tonalidade, né? O complexo de Golgi, que são as bolsas, né? Aí mostrado bem mais próximo do núcleo da célula, e também os retículos, tanto endoplasmático granuloso como retículo endoplasmático não granuloso. E o que é que a gente pode perceber quando se compara com a célula procariótica vista anteriormente? A constituição química é praticamente a mesma, água, íons e substâncias, né? O fluido é mais viscoso. As inclusões citoplasmáticas agora aparecem em maior quantidade, que são as organelas membranosas ou os compartimentos com funções específicas, né? Um citoesqueleto que vai dar sustentação e forma a essa célula, então é uma célula mais evoluída, né? Essas organelas membranosas nós vamos conhecer já a função uma por uma, e não precisa se apegar a essas funções agora que está mostrando na imagem, tá ok? Só apenas comparando com a célula procariótica. E já aparecendo para a gente aí a célula eucariótica vegetal no esquema, né? Com a parte removida também, um pouquinho maior, medindo 100 micrômetros de comprimento, certo? Lembrando que todos esses elementos que eu estou mostrando para vocês, gente, são figurativos, tá ok? E aí você pode ver organelas que estão presentes na célula vegetal, que na animal não tem, como por exemplo o cloroplasto aí no canto direito da tela, né? De verde, tá vendo? Essa estrutura branca com uns pontinhos verdes no meio. O vacúolo no centro da célula, ocupando o maior espaço. Quando você compara com o animal, essas duas estruturas estão presentes na vegetal e não está no animal, certo? E no mais, as demais organelas que existem na célula
animal vão se encontrar aí na vegetal, tá bom? As mitocôndrias, os ribossomos, o complexo de Golgi, os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, os peroxissomos, ok? O núcleo, que é uma estrutura à parte. Chamar a atenção aí, não no citoplasma, mas na parede celular, que a gente já sabe que na célula vegetal existe, no animal não tem. E algumas estruturas, os plasmodesmos, que servem de comunicação, né, na lamela dessa parede celular da célula vegetal, de comunicação com o meio extracelular ou com outra célula vegetal, quando ela participa do processo de formação dessa lamela média, a união de duas células vegetais. Ok? Então, seria essa principal diferença comparando células eucarióticas com procarióticas. A presença de estruturas membranosas, as organelas, e um citoesqueleto mais envolvido nas células eucarióticas, no caso se falando de comparar animal e vegetal com a procariótica. Agora, comparando célula animal eucariótica com a vegetal, aí você tem algumas organelas que estão presentes a mais na célula vegetal, como o cloroplasto e o vacúolo, que no animal não tem. Aí estão as imagens da célula animal e vegetal, só para a gente reconhecer e entender a presença de organelas que estão na célula vegetal, na imagem do canto direito, e que na imagem da célula animal, na imagem do canto esquerdo, não tem. Então, destacamos aí o vacúolo central e os cloroplastos presentes no citoplasma, célula vegetal, e ausente na célula animal. E uma informação importante é que dentro desse citoplasma, a substância mais abundante, maior quantidade, é o H2O, que é a água, o líquido precioso da vida, o recurso natural mais importante para a vida dos seres vivos, que constitui aí 75 a 85% das células de nós seres vivos adultos. Então, a partir de agora, nós vamos destacar para vocês, apresentar cada organela que existe, dando ênfase ao citoplasma da célula animal, certo? Está numerado aí na imagem, isso é a parte anatômica da célula, certo? E destacando de um modo geral já aqui as funções fisiológicas, de uma forma geral as funções vitais. Como é que a gente vai começar a aprender a partir de agora? Quem são as estruturas ou organelas que dão sustentação e movimento, né, que são funções fisiológicas, funções necessárias para a manutenção da nossa vida. Então, sustentação e movimento é de responsabilidade do citoesqueleto, dos centríolos, de cílios e flagelos. Produção, armazenamento e transporte de substâncias são as organelas citoplasmáticas, né? Então, vão ter organelas que nós vamos conhecer agora, que produzem, organelas que armazenam e organelas que transportam substâncias, como por exemplo proteína, carboidrato, enfim, os componentes orgânicos ou inorgânicos que constituem os seres vivos. E o metabolismo energético, essa necessidade fisiológica de produção de energia, obtendo ou por meio da fotossíntese ou quimiossíntese, se for uma célula, por exemplo, vegetal, ou pela liberação dessa energia por meio de uma fermentação ou respiração, se for uma célula animal. E na imagem você pode perceber numerado aí cada estrutura e o nome dela. Como você pode ver, o número 1 é o nucleolo, o 2 é o núcleo celular, 3 ribossomos, 4 vesículas, 5 é o retículo endoplasmático rugoso, abreviação RER, 6 o complexo de Golgi, 7 são alguns microtúbulos, né, que estão presentes ali no citoesqueleto do citoplasma celular. 8 já seria o retículo endoplasmático liso, que é o REL. O 9 as mitocôndrias. O 10 vacúolos. Enfim, todo o citoplasma com 11 lisossomas, 13 centríolos, 12 peroxissomos, enfim. Isso são estruturas que estão constituindo, deu para vocês entender já, e que agora nós vamos entender a função de cada um. Apresento aqui agora para vocês os ribossomos, que são estruturas encontradas tanto em células procarióticas como em células eucarióticas e que participam do processo de
produção de proteína, síntese proteica. Então, se você ouvir essa informação iniciar, a síntese é o que? A produção de proteínas para as células, síntese proteica. São formados por duas partes, estruturas que lembram arredondadas, né, vamos chamar assim, com tamanhos diferentes, que se dispõem uma sobre a outra, como você pode ver aí na cor rosinha na imagem. E essas estruturas elas são constituídas por proteínas e por um tipo de ácido ribonucleico, que é o RNA ribossomo. Então, se ela inicia a síntese de proteína, é claro que ela vai ser constituída por proteína aderidos aí à fitinha azul pontilhada, tá vendo? Um cinquinho de pontinhos azul, que é o RNA ribossômico, RNA-R. Esses ribossomos eles são visíveis apenas ao microscópio eletrônico. E um detalhe, nas células de eucariontes e de procariontes, certo? Então vão estar presentes tanto na célula mais simples, bacteriana, como na célula dos demais seres vivos. Eles ficam dispersos mesmo, soltos no citoplasma, e além disso, ocorrem associados ao retículo endoplasmático granuloso. Tá ok? Quando chegar na parte do retículo endoplasmático rugoso e também a carioteca, que é a membrana do núcleo das células eucarióticas, eu vou mostrar para vocês novamente essas estruturas que são os ribossomos. A próxima organela em estudo é o retículo endoplasmático. Ele é constituído de canais delimitados por membranas e esses canais eles se comunicam com a membrana nuclear. O retículo endoplasmático ele pode ser considerado uma rede de distribuição, levando material de que a célula ela necessita de um ponto qualquer até o ponto de utilização. Então o retículo endoplasmático ele tem, portanto, função de transporte. Essa principal função é de distribuição ou transporte de substâncias. Mas não fica só aí não, porque existem dois tipos. Tem o retículo endoplasmático liso, que é o número 1 aí, ó, abaixo, o não granuloso ou liso, que é como se fossem umas cisternas, uns tubos, né, mais cilíndricos e sem ribossomos aderidos à membrana, certo? E o outro, o número 2, é o retículo endoplasmático granuloso, ou granular, ou rugoso, né, com sistemas de tubos achatados e esses pontinhos aí, essas bolinhas pretas, são os ribossomos aderidos à membrana e que lhe conferem um aspecto que chama o termo granular. Os dois tipos eles exercem funções diferentes, como eu disse, né? A função principal é a distribuição de substâncias, mas não fica só aí. Por quê? Porque o retículo liso, o não granuloso, ele participa de síntese de esteroides anabolizantes, de fosfolipídios, também de outros lipídios como colesterol, atua na degradação do álcool, ingerido em bebidas alcoólicas. Esse tipo de retículo aí ele é abundante em células do fígado e das gônadas. A principal função do retículo granuloso do outro é sintetizar proteína, certo? E pode ou não ser enviados para o exterior das células, eles podem ou não distribuir. Esse retículo granuloso também denominado ergastoplasma, que é uma palavrinha que vem do grego ergazomai, que é elaborar ou ele sintetizar, né, as proteínas, ele é muito desenvolvido em células que têm função secretora, como as células do pâncreas, que secretam enzimas digestivas e hormônios. Então, essa rede de bolsas achatadas e canais tubulares interligados, elas tanto produzem, sintetizam proteínas, como é o granuloso, como lipídios, como é o liso, como também ajuda nessa distribuição, nesse transporte dessas substâncias. Agora chegou a vez de conhecermos o complexo de Golgi, ou também chamado complexo golgiense, aparelho de Golgi, localizado geralmente próximo ao núcleo da célula e ao retículo endoplasmático rugoso, certo, pessoal? Então são 6 a 20 bolsas achatadas e empilhadas que vão armazenar, empacotar e secretar tanto proteínas como lipídios que vêm lá dos retículos, né? Os retículos endoplasmáticos liso rugoso, como também de outra organela que a gente ainda vai conhecer, os lisossomos.
na célula vegetal, ele ajuda a formar a parede celulósica. Já na célula animal, um dado interessante, ele ajuda a formar a célula gameta, que é o espermatozoide, ou seja, que parte o acrossoma, que é a vesícula, certo? Enzimas que vão atuar na digestão, no hormônio, nos músculos e secreções seculares, eles também participam da formação dessas enzimas. Então você vê todas as proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático granuloso chegam a esse complexo por meio de bolsas, vesículas, né, transporte, né, que são modificadas. Vesículas contendo essas proteínas modificadas são diretamente liberadas nesse complexo Golgiense. Essas vesículas podem ser grânulos de secreção, por isso essa ideia da armazenar, empacotar e secretar, que lançam o seu conteúdo para o exterior da célula pelo processo de exocitose, que a gente já conheceu no transporte, né, da membrana, responsáveis pela digestão intracelular, certo, gente? Então, o complexo Golgiense é mais desenvolvido nas células secretoras, porém a sua função não é produção das secreções proteicas, tá bom? Mas a modificação e a eliminação dessas secreções. E como eu falei, o complexo Golgiense produz alguns polissacarídeos, como a hemicelulose, substâncias presentes na parede celular das plantas, né? Que os carboidratos que constituem ali a celulose, no caso o carboidrato que constitui essa parede celulose. Mais um para a gente conhecer os lisossomos. Um pequeno detalhe que eu não falei na comparação das células é que eles estão presentes nas células dos animais e ausentes nas vegetais, tá bom, gente? Na célula vegetal ele não tem. Os lisossomos, eles são dezenas até centenas de bolsinhas membranosas, certo? Empacotadas com enzimas digestivas de substâncias orgânicas que são produzidas no retículo endoplasmático granuloso. Então, essas pequenas vesículas membranosas arredondadas, como você pode ver aí, contém grande quantidade de enzimas, certo? Que é responsável pela digestão intracelular. Devido a essa característica, os lisossomos estão tanto ligados a funções heterofágicas como funções autofágicas. Vamos diferenciar isso. Na função heterofágica, as partículas alimentares que vão entrando na célula por fagocitose, os sólidos, ou pinocitose, os líquidos, ficam no interior de vacúolos denominados alimentares, certo? Esses fagossomos ou pinossomos, como são chamados esses vacúolos, se fundem, se rompem, e os lisossomos primários, formando vacúolos digestivos, e na sequência os lisossomos secundários, nestes vão ocorrer na digestão, havendo resíduos, eles são temporariamente armazenados no interior das estruturas, que passam depois a ser chamados vacúolos ou corpos residuais. Em seguida, esses resíduos podem ser eliminados da célula por plasmocitose, essa é a função heterofágica. Já na função autofágica, em muitas células normais, essa função ocorre por um processo de digestão de estruturas citoplasmáticas que não estão mais realizando suas funções. Então é tipo a autodestruição, né, de estruturas que não estão mais funcionando no citoplasma, contribuindo para a renovação do material do citoplasma. Fazendo uma análise comparatória, o que são os lisossomos na célula animal? São os vacúolos, vamos pensar assim, nas células vegetais, né? Por quê? Porque a função é a mesma, digestão intracelular. Então esses vacúolos de sucos celulares são delimitados por membranas lipoproteicas, chamadas de tonoplastos, e essas organelas são exclusivas das células de plantas e de certas algas, certo? Mas nas células jovens de plantas, esses vacúolos são bem numerosos e pequenininhos, e à medida que a célula cresce, eles vão se fundindo, se rompendo em um único grande e bem desenvolvido, como você pode ver aí, esse vacúolo central da imagem. Então, no interior do vacúolo há uma solução aquosa de várias substâncias. Posso destacar aqui sais, carboidratos e proteínas. Os vacúolos de suco celular eles são importantes nos fenômenos osmóticos, no transporte por osmose, né? Quando contém pigmentos, certo? E são os principais responsáveis pela coloração azul, violeta, vermelha, púrpura de flores e folhas.
Apresentando agora os centríolos para vocês. Então, são pequenos cilindros ocos, como você pode ver, ó, microtúbulos, 9 grupos de 3 cada um, pode contar bem bacaninha, formados por cílios, filamentos curtos, como por flagelos, tá? Filamentos longos, que vai ajudar na movimentação da célula, né? Nas estruturas de movimentação que a célula pode vir a produzir. Mas não fica só aí não, também auxilia na orientação e no deslocamento dos cromossomos, né, as estruturas responsáveis pelo DNA lá no núcleo da célula, durante o processo de divisão celular. Agora vamos conhecer as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela respiração celular aeróbia. Tá aí a imagem no canto direito inferior da tela. Nada mais é do que dezenas e até centenas de membranas lipoproteicas e constituídas internamente por uma matriz, um fluido viscoso. Pode ver que lembra um pouco a imagem de uma bactéria, né? Que tem como função o quê? Produção de energia. Produção de energia a partir da respiração celular, como eu falei, a respiração aeróbica, que utiliza gás oxigênio na obtenção de energia. Então, você quando viu a imagem, né, dessa tela, viu uma equação aí GO2, CO2, H2O e E, e ficou aí tentando entender o que está acontecendo. Na verdade, essa é a reação química, uma equação que simboliza o que a mitocôndria ou as mitocôndrias fazem nas nossas células, né? E que é o processo de respiração celular. Ela utiliza a glicose na nossa alimentação mais o oxigênio da nossa respiração, reage a esses dois nutrientes e transforma em gás carbônico, água e energia para a gente sobreviver e manter as nossas funções vitais. Existe apenas uma mitocôndria, professor, nas células? Não, existe um conjunto de mitocôndrias que vai receber o nome de condrioma. O número de mitocôndrias é bastante variável entre as células de um mesmo indivíduo, sendo maior, claro, nas que têm maior atividade metabólica, certo? Em geral, a mitocôndria ela vai apresentar a forma de um bastonete, tá vendo? Ela é formada de duas membranas lipoproteicas, uma mais externa, que é lisa e contínua, e outra interna, que apresenta invaginações, que também posso chamar de formações de cristas mitocondriais. Essas cristas mitocondriais, por sua vez, elas vão delimitar a matriz mitocondrial, que é rica em enzimas, que vão participar de etapas de respiração. Vão estar imersos nessa matriz também grânulos densos, que representam principalmente acúmulos de íon de cálcio e magnésio, ribossomos chamados mitorribossomos, que são menores que ribossomos citoplasmáticos, e também moléculas de DNA e RNA, um fato mais importante, né, que traz a história aí da descendência de gameta feminino ou origem materna. O que quer dizer isso? Que nós herdamos essa organela da mãe. Então, essa ideia de que o gameta feminino ele traz essa organela, essa descendência mitocondrial, e o masculino não. Uma outra estrutura são os peroxomos, ou as bolsas membranosas, que vão conter alguns tipos de enzimas digestivas. Essas organelas de contorno arredondado, como você pode ver aí na imagem, um pouco turva, mas foi a melhor que eu encontrei, ocorrem em células tanto animais e plantas, e a principal função dessas organelas é a oxidação de certas substâncias orgânicas, ou seja, elas armazenam e oxidam enzimas tóxicas, em especial os ácidos graxos, assim como auxilia na produção de um suco gástrico, que é a bile. E para finalizar a apresentação das organelas presentes nas células, no citoplasma das células eucarióticas, procarióticas e suas funções, nós temos na tela os plastos, também chamados de cloroplastos, presentes apenas em células vegetais e certas algas.
São dezenas e centenas de organelas alongadas, como você pode ver na imagem, e achatadas ao mesmo tempo, delimitadas por duas membranas externas lipoproteicas, né? Membranas de lipídios e proteínas. E qual é a função, qual o papel que ela desempenha? Produção e armazenamento de moléculas de clorofila, moléculas que captam energia luminosa e realizam a fotossíntese. Eles podem ser classificados em três tipos: cromoplastos, leucoplastos e cloroplastos. Os cromoplastos contêm como pigmentos os carotenoides, mas não a clorofila, não realiza fotossíntese e são responsáveis pela coloração amarelada. Já os leucoplásticos são incolores, pois não contêm pigmentos. Alguns armazenam amido, outros armazenam óleos e proteínas. Se expostos à luz, podem dar origem aos cloroplastos. E os cloroplastos, do qual a gente está dando como ideia central nesse momento, contém como pigmento a clorofila, os carotenoides, são organelas importantes que participam do processo fotossintético. Então, existe cloroplasto, diversas formas, em números variáveis por célula. Em algas, também é comum encontrarmos cloroplastos relativamente grandes e em pequeno número por célula. Em células de plantas terrestres costumam ser pequenos e numerosos. Esses cloroplastos das células de plantas, quando examinados em cortes ao microscópio eletrônico, mostram-se formados por três componentes principais: o envelope, a tilacoides e os estromas, né? Que o envelope ele vai delimitar. Os tilacoides é onde estão localizadas essas moléculas de clorofila, e o estroma é onde vai corresponder a região do cloroplasto que entre o envelope e os tilacoides. Certo, pessoal? Então, muitas outras substâncias também podem ser sintetizadas no citosol e depois incorporadas aos cloroplastos, ok? E assim como nas mitocôndrias, ele também tem a capacidade de se duplicar independente da célula, porque acredita-se que ele tem um DNA próprio. É isso aí, meus alunos, chegamos ao fim de mais um conteúdo de biologia. Agora que você conheceu melhor algumas das estruturas e processos que ocorrem no interior das células, a partir de agora nós vamos poder retomar essas informações fazendo a execução de atividades. Espero que vocês tenham aprendido e, no caso de dúvida, é só retornar essa videoaula quantas vezes você quiser. Um forte abraço do professor Clívio.